que é essa pesquisa aí, Barroso? Conta para nós. Pitoli, uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, publicada ontem, indica que 51% dos brasileiros concordam com a prisão domiciliar imposta ao ex-presidente Jair Bolsonaro pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O levantamento ouviu 2.002 pessoas com mais de 16 anos em 113 municípios de todas as regiões do país nos dias 11 e 12 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Entre os entrevistados, 42% discordam da prisão domiciliar imposta a Bolsonaro. Outros 4% não souberam opinar e 3% não concordam e nem discordam. 53% dos entrevistados consideram que as ações do magistrado estão dentro da legalidade. Para 39% dos brasileiros, Moraes persegue o ex-presidente por motivações políticas, enquanto 7% não opinam sobre o tema. Por questões de arredondamento, o valor não chega a 100%. Moraes decretou a prisão domiciliar do Bolsonaro no último dia 4 de agosto e, segundo o STF, o Bolsonaro descumpriu, portanto, as medidas cautelares impostas pela corte e é por isso que a empresa resolveu fazer essa pesquisa para entender a opinião dos eleitores. Pesquisa, Bogo. Vamos. Pingo, tá fácil aquela vinheta flashback? Que eu gosto? Tá fácil aí? Vamos ver se o pinguim tá rápido no gatilho. Pesquisa. Pinguim tá mais parado que olho de vidro, bicho. Flashback, Ó, o Edson ligeiro também. Momento flashback. Que isso? Hã? Qual dia? Pra onde vamos voltar? Vocês estão rápido, hein? Desculpa, eu retiro tudo que disse sobre vocês, né? Seus mal acabados. Essa minha equipe é maravilhosa. Ô João, diz para mim, para que dia, que ano voltaremos nesse instante, nesse momento flashback, João? Voltaremos para o dia 9 de outubro de 2022, Pitoli, onde a Revista Oeste, aliás, quando a Revista Oeste publicou uma matéria dizendo o seguinte: investigados, IPEC e Datafolha receberam quase 40 milhões de reais por pesquisas. Os valores relativos a 2022 estão na base de dados do Tribunal Superior Eleitoral. 40 milha? 40 milhões. Obrigado, João. Obrigado, Wellington, Barros, Edson, Pinguim. Daria para comprar 2 APzinhos do Barroso, hein? Quase. Quase 2. Pedindo desconto, talvez. No Pix, não vai? Pedindo descontinho, no talvez. No Vasco. Pix, no Vasco. Vamos lá. É importante. Por que eu trouxe, pedi para o Barros trazer a pesquisa e, na sequência, o João, nesse momento, flashback? Lá em 2022... nós começamos a perceber, desde o mês de abril de 2022, publicações de pesquisas eleitorais como nós nunca havíamos visto na história de uma campanha presidencial no Brasil. Com detalhes, eu me lembro perfeitamente de uma fala que fiz, falei, isso está sendo usado como instrumento para campanha eleitoral, hein? Isso não é pesquisa por pesquisa, isso é ferramenta para campanha eleitoral. O que aconteceu em 2022, naquele lance do consórcio de imprensa, que a gente já sabe o motivo também, dinheiro dos Estados Unidos aqui para dar com pau. Vamos lá. Institutos de pesquisa, como o Datafolha, Quest, essas porcarias aí, nessas empresas, porque são institutos, não, são empresas, 40 milhões de reais, empresas, enfim, tal. Esses caras divulgavam sistematicamente, segunda uma pesquisa, terça outra pesquisa, pulava a quarta, quinta outra pesquisa, sexta-feira uma pesquisa que aí a Globo divulgava para poder ser o assunto do final de semana. E não ter defesa. Não ter defesa. A Globo passou a divulgar pesquisa que ela não contratou. Fato inédito. Porque a Globo, todos sabem que só divulgava pesquisa que ela contratava junto ao finado, falido e destruído moralmente Ibope, que vira IPEC. A Globo contratava junto ao Ibope e a Globo divulgava só pesquisa que ela contratava. Em 2022, em abril, começaram as pesquisas e a Globo começou a divulgar Datafolha, Quest. Eu olhei e falei, tem coisa aí. Pronto, a matéria da Oeste de 2022 já mostrava 40 milhões de reais para institutos de pesquisa. Para o quê? Alimentar a mentira de um número para justificar a vitória de Lula. Foi isso que aconteceu. Coincidentemente, Bogo,
Esse número trazido agora pelo Wellington Barros nessa pesquisa sobre aprovar ou não a prisão de Bolsonaro dá o mesmo número que Lula consegue nas urnas em 22 para sua eleição. Justificando assim, o Brasil está consolidado, tem 51%, está com Lula e não abre. O Brasil está consolidou, o Brasil tem 51% de canhotas, né, de quem é contra Bolsonaro e contra a direita, e pronto, é esse número. Para quê? Isso já tem olho lá em 26, já tem olho lá em 26, consolidando a mentira. Estão tentando consolidar a mentira. E usando de um dinheiro que fere a soberania nacional, porque a participação de empresas estrangeiras em veículos de comunicação tem limite na legislação. Salvo engano, 30%. Salvo engano, 30%. Entretanto, esses safados usaram de um artifício via ONG, como disse o Felipe Barros aqui, via outros caminhos encontrados pela USAID, para o dinheiro chegar e alimentar essa porcaria aí, ó, que a gente está vendo. Datafolha é uma porcaria, vendido, entregue, e está aí fazendo mais uma pesquisa para te mostrar o seguinte, está vendo só? Quem votou no Lula, 51%, continua votando no Lula. Vitória, quando o regime usa de pesquisa para tentar dar uma aparência de legalidade a decisões judiciais, né, que são decisões técnicas, né, vinda de uma pessoa que... Sobre a prisão de alguém, né, Bo? Prisão de alguém. E vinda de alguém sancionado, né, por desrespeitar os direitos humanos, né? Então, quando eles precisam desse mecanismo de pesquisas para justificar atitudes que desrespeitam os direitos humanos, é porque o judiciário acabou. Tem que passar uma borracha no judiciário brasileiro. Outro fato, e aqui eu peço aqui aos nossos ouvintes que prestem muita atenção nisso aí, eu sou a favor da aplicação da Lei Magnitsky na Rede Globo, nos diretores, tá? E talvez até com extensão aí para Folha, Estadão, UOL, e eu vou justificar o porquê. Ah, Borgo, mas você não defende a liberdade de expressão? Sim, defendo acima de tudo como valor supremo. Acontece que nós não estamos tratando de liberdade de expressão quando a matéria da imprensa está sendo comprada. Quando investem milhões de reais, quando o dinheiro tem nítido propósito de manipular a opinião pública, não se trata mais de jornalismo ou de liberdade de expressão. É contrato. Está sendo pago para enganar as pessoas. É disso que estamos falando. Não estamos falando de jornalismo, não estamos falando de liberdade de expressão. Estamos falando de empresas de comunicação que estão ganhando dinheiro público, milhões e milhões de reais, para influenciar a cabeça da população. E essa, ainda que seja verdade, tá? Eu não acredito nessas pesquisas, mas vamos supor que seja verdade. 51% defende a prisão. Esse 51% não está defendendo a decisão técnica, tá? Porque a maioria das pessoas não tem esse conhecimento técnico e eu sei que é muito difícil, cabe a nós, operadores do direito. A maioria dessas pessoas estão dizendo se acha que Bolsonaro tem que ser preso ou não. Não é se o judiciário acertou ou não. É se deve ir para a cadeia ou não. E essas pessoas, elas se manifestam de acordo com as informações que recebem. E quando recebem informações de um veículo de comunicação que é pago para enganar o povo, é assim que a população se manifesta e isso tem um peso enorme na democracia brasileira. Por isso que eu sou a favor, se o Figueiredo, se o Eduardo Bolsonaro estiver nos assistindo, se não tivesse alguém, chegue a eles, que tem que levar a possibilidade para a Casa Branca de aplicação da Lei Magnitsky na Rede Globo de televisão, porque é o câncer do Brasil. Manipula a população por grana. Essa é a verdade. E vai tentar destruir redes sociais, porque sem rede social a Globo vai tentar sobreviver nesse cenário. Com rede social ela já entendeu que definhou. Por isso que a Globo ataca, o Bonner já disse isso publicamente, por isso que a Globo, o Bonner atacam as redes sociais. Olha, quando que nós vimos na história do Brasil alguém falar isso, ter a liberdade de falar isso que eu estou falando aqui agora? Primeiro que falta coragem, segundo que veículo de comunicação não deixa, não permite. Sim. Tá? Outros veículos não deixariam um comentarista, um jornalista falar o que eu estou falando aqui agora, mas aqui na Ouro Verde eu tenho liberdade. Só que essa liberdade acaba sendo caçada. Por quê? Porque eles vêm, desmonetizam, fazem pressão para vir processo, para vir perseguição. É isso aí.